No vídeo anterior, nós vimos como considerar barras infinitamente rígidas com translação. Nós vimos o exemplo de um pórtico simples. A motivação foi a modelagem de pavimentos rígidos de edifícios, mas isso nós vamos generalizar. Esse vídeo é um vídeo em que nós vamos modelar e analisar um pórtico com 2 pavimentos e 2 barras infinitamente rígidas, que são as vigas desse pórtico. Existem também articulações, tanto internas quanto articulação externa de um apoio de segundo gênero, e nós vamos ver como proceder na análise pelo método de deslocamentos com essas restrições nas deformações. Todas as barras também são inextensíveis, os pilares são inextensíveis e as vigas desse pórtico são infinitamente rígidas. Esse é o segundo exemplo, vamos ver, de solução de pórticos com barras infinitamente rígidas, mas barras que só sofrem translação. Tá? Esse é um exemplo com 2 pavimentos rígidos e algumas articulações. O exemplo que a gente viu anteriormente, ele não tinha nenhuma articulação, era muito simples, era só um pórtico com uma barra, uma viga infinitamente rígida, e agora nós vamos ver um pórtico já com 2 pavimentos rígidos e algumas articulações. Então esse aqui é o exemplo, as dimensões são indicadas aqui, 12 de extensão, a altura de cada pavimento 6 metros, tem 2 cargas horizontais aqui aplicadas na lateral e a gente aqui tem essa rótula aqui no topo do pilar superior esquerdo, uma rótula no topo do pilar superior direito, e eu tenho aqui um apoio de segundo gênero na esquerda e um engaste na direita. Esse apoio de segundo gênero só chega uma barra e nós vamos fazer aquele procedimento em que eu vou interpretar esse apoio como sendo um engaste e a barra com uma rótula. A gente nem vai desenhar isso dessa maneira, porque a gente está usando isso implicitamente e vai considerar o tempo todo. Ou seja, eu não vou colocar uma chapa nesse nó aqui, eu só vou ter então deslocamentos dos pavimentos. Por que eu só tenho deslocamentos e não tenho rotações? Porque as colunas são inextensíveis e tem uma flexão constante, as vigas são infinitamente rígidas e nós queremos o diagrama do trator. Mas se as colunas, os pilares são inextensíveis, os nós de cada um dos pavimentos só podem ter deslocamentos horizontais. Se os nós de cada pavimento só podem ter deslocamento horizontal, ou seja, se não podem ter deslocamento vertical, se nenhum dos dois tem deslocamento vertical, a viga infinitamente rígida não pode girar. Só giraria se tivesse um deslocamento na direção transversal aqui ao eixo da barra. Mas como não pode, então ela não gira. Só tem uma possibilidade que é transladar. E se ela não gira, os nós, os pilares, não giram também. É óbvio que quando tem uma rótula, aí pode girar, mas nessa ligação rígida aqui, por exemplo, não interessa que você faça essa tangente aqui, dessa deformada no encontro aqui desses 3 barras, sempre será vertical. Então, eu acho que é até interessante a gente olhar essa deformada no F2 e já vai entender. O lado de cá, não, essa barra aqui tem uma ligação rígida aqui em cima e tem um engaste embaixo, a gente dá uma diferente. É interessante a gente ver como que o F2 representa essa configuração deformada. Temos aqui, então, esse modelo no F2, com essas mesmas dimensões, a mesma carga, só o valor do EI, que no caso do F2, eu tenho que dar um valor, né? Então, eu tenho aqui uma elasticidade dado e uma inércia também dada. As áreas aqui não interessam, porque são barras inextensíveis, tá? Então, e eu coloquei aqui essas vigas como sendo rígidas, né? Então foi essa opção aqui, e os pilares eu coloquei como sendo flexíveis, mas sem nenhuma deformação horizontal. E quando você seleciona o botão da direita aqui, o F2 mostra os atributos aqui nas propriedades de um elemento estrutural,
ele coloca a interface do diálogo exatamente aquilo que corresponde àquilo que foi selecionado, para a barra que foi selecionada. Então, vou olhar a configuração deformada desse modelo e vou até ampliar aqui. E reparem, então, o que está acontecendo aqui. Os pavimentos estão rígidos, né? E são retos na horizontal. Aqui, essa tangente aqui é vertical, sempre. Aqui as duas tangentes são verticais, sempre. Aqui tem uma tangente que não é vertical porque tem essa rótula. Essa tangente aqui também, que chega aqui, ela não é vertical porque tem uma rótula aqui que, né, libera isso. E aqui embaixo também, funciona como se fosse uma rótula aqui embaixo. Então, nitidamente a gente vê como é que é a configuração deformada. E a gente tem, então, quantas deslocabilidades desse problema? Eu tenho um deslocamento horizontal dos dois nós do primeiro pavimento, vou chamar de D1, e tenho o deslocamento vertical dos dois nós do segundo pavimento, são iguais, né? E a barra é infinitamente rígida também, é inextensível. Então, eu só tenho, na verdade, dois parâmetros que definem a configuração deformada deste modelo, que são os deslocamentos horizontais absolutos de cada pavimento. Aproveitando aqui, já que eu estou aqui com o F2, só para mostrar o diagrama de momento. E aí a gente vê que aparecem momentos nas barras, nos pilares, são flexíveis e tal, mas as barras infinitamente rígidas também têm momento. Embora não se deforme o momento, elas têm momento setor. Tá? E o equilíbrio tem que satisfazer, ou seja, aqui eu tenho esse equilíbrio nodal aqui, de todos esses nós aqui estão em equilíbrio também. Então, nesse caso, aqui na rótula não chegou o momento, aqui também na rótula não chegou o momento, você vê que pela barra infinitamente rígida, mesmo que tenha a rótula, obviamente o momento tem que estar zero. E aqui embaixo o momento é zero, porque quando é um apoio de segundo gênero, e não fixa a rotação, então não tem reação no momento. Então é interessante a gente ver esse modelo aqui no F2. O F2 é uma ferramenta que foi feita para isso, para justamente a gente resolver, entender como é que os cálculos manuais que nós fazíamos e de uma forma. Então, por isso que foi introduzido aqui no F2 esse tipo de consideração de barras rígidas, barras infinitamente rígidas, por uma questão mesmo de ensino, né? Então, vamos voltar e ver como é que esse problema é resolvido pelo método de deslocamento. Aqui o que nós temos, então, é só a indicação dessas deslocabilidades, né, do modelo, como a gente viu ali no F2. Então, D1 é o deslocamento absoluto do pavimento inferior e o D2 é o deslocamento absoluto do pavimento superior e o tracejado, que são configuração deformada, mas o tracejado dos pavimentos indica que eles, na verdade, estão retos, permanecem horizontais e só com movimento de corpo rígido. O problema agora é criar um sistema empediométrico e daí fazer uma superposição de casos básicos utilizando o sistema empediométrico como estrutura auxiliar. No sistema empediométrico nós vamos adicionar só dois apoios, um para impedir cada deslocabilidade, podia ter colocado esse apoio na esquerda ou na direita, podia alternar, botar um na esquerda ou na direita, mas o fato é que o apoio 1 prende o deslocamento dos dois nós do pavimento, o apoio 2 prende os dois nós do segundo pavimento e esse é o sistema hipergeométrico. O caso 0, ele também trivializa porque os pilares não têm carga nele, eles não têm deformação e poderiam ter deformação porque são barras flexíveis. Então, o que nós temos? Nós temos momentos nulos nos pilares. E se o momento é nulo, o cortante é nulo, então não pode ter reação horizontal, nem reação momento aqui nesse engaste, porque senão seria uma inconsistência, né? E também não tem cortante aqui, ou seja, nos pilares, nenhuma situação, nem momento. Ou seja, essa força de 10 não pode descer, o cortante é 0, então ela tem que ir para o outro lado, tem que ir lá para o apoio 1, 2 lá, mas via esforço normal na via. A mesma coisa, essa força de 10, ela não pode nem para cima nem para baixo, os cortantes são conhecidos como nulos nos pilares, então tem um jeito de ela caminhar, chegar lá. Então, se você equilibrar cada pavimento, você vai ver que o beta 0 é igual a questão indicada, beta 0 e beta 2 0 no sentidos positivos, mas a gente vai ver que eles têm o sentido oposto que está indicado, o beta 0 é menos 10 e o beta 2 0 também é menos 10. O M0, no caso, é um momento nulo, né? O caso 1, ele tem como ponto de partida a configuração deformada, tal que nós impomos D1 igual a 1 no primeiro pavimento e mantendo o segundo pavimento com D2 igual a 0. Esse é o caso 1,
isolando de gravidade D1, a gente coloca aqui dentro do colchete um valor unitário de D1 e multiplicando lá de fora por D2. Por D1 aqui, né? Lá de fora, que é um jogamento pequeno. A configuração deformada tem que ser identificada, né? Então, o que eu vejo é que aqui dos pilares, né? É o que a gente já falou, quer dizer, quando a gente parte da configuração deformada do modelo global e vai olhar o que acontece com as barras deformáveis. E as barras deformáveis são tais que aqui a tangente é horizontal vertical, aqui nesses dois pilares aqui embaixo a tangente não é, aqui é articulado, lá é articulado, aqui ela sai de cima com a tangente vertical, porque aqui a ligação é rígida, com esse apoio 2 segurando aqui não tem deslocamento, então fica paradinho, engastado, e aqui embaixo ele chega com uma tangente qualquer, porque é uma rótula, já essa barra aqui inferior da direita, a gente tem uma situação que sai com a tangente em cima, com a tangente vertical, e chega embaixo com a tangente vertical. Essa é a configuração deformada do modelo do caso 1, e a gente está interessado em calcular os dois coeficientes de rigidez globais do caso 1, que é o K1, que é a força necessária para atuar no apoio 1, para dar essa configuração deformada, ou manter esse modelo numa configuração deformada em equilíbrio, e o K21 é a força que aparece no apoio 2 nesta configuração deformada imposta, onde D1 igual a 1. Aqui vão aparecer também, óbvio, reações nos engastes para equilibrar isso tudo, vão ter que aparecer reações nesses apoios originais da estrutura. Como é que a gente faz? A gente olha isso globalmente e vai olhar o que ocorre em cada barra. Então, eu vou olhar o que ocorre em cada barra. E as soluções são todas soluções conhecidas, tabeladas. Então, você repara que já vimos esses valores todos. 3 aí sobre L2, no caso L igual a 6, por causa de momento, e 3 aí sobre L3, ou 6 ao cubo, quando você tem uma barra que tem articulação. E vai assim por diante. Todas as 3 barras têm uma articulação ou numa extremidade superior ou inferior, e essa única barra aqui aparece bem engastada, aparece o 6 aí sobre 6 ao quadrado, e isso é o que nós temos aqui. As soluções fundamentais são essas indicadas aqui, são o ponto de partida foi a configuração deformada global, depois a gente olhou para cada barra deformável em separado. E esses momentos e esses cortantes que atuam nas barras, eles têm que vir de algum lugar. Os esforços são esses, tem que vir de algum lugar. No caso, aqui embaixo, o que fornece são os apoios originais. Nos pavimentos, assim, no nível dos pavimentos, que tem que ir para algum lugar. Vai para onde? Vai para o pavimento rígido. Ele absorve qualquer coisa, ele é rígido, ele é infinitamente rígido. E então o que a gente fez aqui foi sempre transmitir ação e reação, esses esforços que atuam nas extremidades das barras, levando para os correspondentes pavimentos que são adjacentes. Você vê que esse momento, os momentos são transmitidos no sentido oposto para o pavimento, as forças horizontais também são transmitidas no sentido oposto para os pavimentos. E o que nós temos que fazer é equilibrar os pavimentos. Tá? Ainda está faltando aqui o equilíbrio na direção, em termos de definir os cortantes nas extremidades dos pavimentos. Eu vou mostrar só em seguida. Não vou calcular, mas só indicar como é que seria o cálculo. Mas o que nós queremos, de fato, é determinar os momentos em todas as barras, isso nós já temos, nessa solução fundamental. Sabemos os momentos que atuam em todas as barras flexíveis e o que foi transmitido para o pavimento rígido. E, ao mesmo tempo, eu posso calcular o K1 e o K21 fazendo um somatório de forças horizontais, somatório de Fx igual a 0, dos pavimentos isolados. Daí eu tiro que o K1 como eu levei todos esses cortantes no sentido oposto, o K1, na verdade, é a soma dos cortantes que atuam no topo nos pilares nesse nível do primeiro pavimento. E tudo dá para a direita, ou seja, é a soma de 3 sobre 6 ao cubo, mais 3 sobre 6 ao cubo, mais 3 sobre 6 ao cubo, mais 12 sobre 6 ao cubo, dá 21 sobre 6 ao cubo. Lá em cima, o que atua são cortantes que têm a mesma coisa, o equilíbrio do pavimento, e o que atua são forças no sentido para a esquerda, no topo dos pilares. Então, o K21 é soma de 3 sobre 6 ao cubo, mais 3 sobre 6 ao cubo, mas com sentido para a esquerda, ou seja, negativo. Então, aí eu vejo. A única coisa, só que é um comentário, a gente não está mostrando aí os cortantes nos pavimentos, que por sua vez se transferem para esforços normais nos pilares, mas é só para indicar, seria possível determinar isso, só que eu não vou precisar disso, tá? Então, eu vou simplesmente equilibrar
Eu poderia calcular essas forças transversais aqui em cada pavimento, equilibrando o pavimento, e nesse equilíbrio as forças horizontais não entram, só entra o momento, e daí eu calculo os momentos do jeito que a gente já mostrou, mas não há necessidade de fazer isso, a gente não precisa disso para determinar o diagrama no movimento dos setores. O fato é que a gente precisa saber só que existe. E é sempre isso, né? Como aqui é ação e reação, são esforços ali, como é que chega lá embaixo na fundação, chega o esforço normal, que é determinado por equilíbrio na direção vertical de cada pilar, e vai equilibrando, vai chegar até lá. É só mostrando que é possível determinar, mas não há necessidade aqui nesse caso para chegar nesses valores. Resumindo, então, o caso 1, o que nós temos são os esforços indicados nas extremidades de cada barra com a convenção de sinais, e a gente vê sempre que o momento que vai para o pavimento rígido é sempre a soma algébrica com os sinais que tem de cada momento na extremidade das barras flexíveis que vem da solução fundamental. Então aqui, por exemplo, deu 0, porque entrou mais 3 sobre 6 ao quadrado anti-horário, menos 6 sobre 6 ao quadrado horário, e dá 0. Nas rótulas dá 0 do outro lado. Aqui embaixo vem para o engaste, dessas reações também ficam conhecidas. E também aqui nesse nó superior direito, a gente atua um momento na barra, no sentido horário, que é menos 3 sobre 6 ao quadrado, para o pavimento rígido vai um momento no sentido anti-horário, está mais 3 sobre 6 ao quadrado. Então esse aqui é o N1, a gente já falou sobre o K1 e o K21, e essas reações estão indicadas, só que está indicado também que existem reações verticais, embora nós não tenhamos mostrado os valores dela, mas a gente já mostrou de onde que elas vêm. Elas vêm dos cortantes nos pavimentos rígidos, que são obtidos pelo equilíbrio de cada pavimento rígido, utilizando os momentos que atuam nele. Tá? Agora está faltando para a solução o caso 2 e restabelecer as condições de equilíbrio. O caso 2 é o caso em que nós vamos isolar a deslocabilidade D2, vamos impor então D2 igual a 1 dentro do colchete, e deixando o valor de D2 em evidência, que é a incógnita do problema. A configuração deformada do modelo é essa. O pavimento aqui, o primeiro pavimento está fixo, aqui no caso 2, só o pavimento 2 tem deslocamento horizontal, e as pilares se deformam como está indicado, que é consistente com as condições de articulação nas extremidades. Então, aqui nesse pilar da esquerda, superior da esquerda, a tangente é vertical aqui, porque está engastado de fato, e aqui ela chega com qualquer direção, porque a rótula não impõe esse impedimento na rotação. E já o pilar da direita é o contrário, em cima é engastado, embaixo é articulado, a tangente sai vertical em cima, embaixo a tangente é qualquer, as duas barras, cada uma delas tem só uma concavidade. Aí o que nós queremos descobrir é os coeficientes de rigidez globais K12 e K22 desse caso 2, e o ponto de partida é essa configuração deformada que a gente está impondo, e eu vou olhar para cada barra deformável em separado. Mesma coisa que a gente fez no caso 1, a gente vai olhar essas duas colunas que têm esses esforços aqui indicados. Esses são os esforços que devem atuar na barra, porque ela tem uma configuração deformada conhecida. Ela é deformável, tem uma configuração deformada conhecida, então é uma solução fundamental. Então os esforços que estão aqui são esses. Os cortantes que aparecem no topo tem que ser no sentido do deslocamento que é imposto. Os cortantes embaixo aqui dos pilares tem que ser no nível do primeiro pavimento, tem que ser o contrário. Os momentos que aparecem tem que ser, não tem para onde ir, a não ser transmitindo para a viga infinitamente rígida, assim como os cortantes que aparecem também tem que ser transmitido para a viga. Sempre transmite no sentido oposto, ação e reação, e com base no equilíbrio do pavimento rígido, a gente calcula somatório de força em direção horizontal de cada pavimento, a gente calcula o K12 e o K22. As barras inferiores não vem nada, né? Então não tem deformação, então não chega nada das barras inferiores, só chega dessas barras do segundo pavimento, dos pilares do segundo pavimento, e assim a gente obtém tudo. Também eu poderia indicar aqui que é possível calcular os esforços axiais nos pilares em função dos cortantes nos pavimentos, daí transmitiria via esforço normal. Eu só indiquei isso para o caso 1, não vou nem fazer isso para o caso 2, só quando a gente chegar na solução global do caso, voltando para a solução global, a partir do que a gente acabou de ver de solução local, eu tenho aqui então só o equilíbrio 6 sobre 6 ao cubo
o K22, que é a soma desses dois cortantes desse nível, o K12 é a soma desses dois cortantes para a esquerda, então por isso que dá menos, isso vem do equilíbrio do pavimento na direção horizontal, e, resumindo o caso 2, o que a gente tem são esses momentos indicados aqui nas barras, né, com as convenções de sinais, e eu aqui até sugeri que isso aqui está certo, quer dizer, só as reações verticais aqui existem, embora a gente não tenha colocado no valor, e elas são determinadas com base no equilíbrio e dos pavimentos, determina os esforços transversais na extremidade do pavimento, que por sua vez chegam lá embaixo, e esforço normal nos pilares, né? Então, isso, a gente não precisa disso para calcular o resto, porque o K12 e o K22, e assim como o K1, o K21 não eram influenciados por esses esforços verticais. O que a gente tem agora é que restabelecer as condições de equilíbrio, zerando os efeitos desses apoios fictícios. A gente já repetiu isso inúmeras vezes, não? Fazer um sistema de equações de equilíbrio está indicado aqui, são duas localidades, a gente quer determinar quais são os valores de D1 e D2 que fazem com que os efeitos dos apoios fictícios sejam nulos. A gente, na superposição dos três casos, a gente tem todos os valores indicados aqui. Os termos de carga, beta 1, 0, beta 2, 0, dos coeficientes de rigidez, eu coloquei o EI sobre 2 elevado ao cubo aqui do lado de fora da matriz, mas é um formato matricial. Calculo o valor D1 e D2, o que eu tenho é o D1 e o D2 são positivos, ou seja, são para a direita, e esses são valores dos deslocamentos absolutos dos pavimentos, né? Então, estão indicados. E, finalmente, para se chegar na solução final do problema, a gente precisa, que é o diagrama de momentos vetores, e a gente usa essa superposição, sendo que M0 a gente viu era 0, M1, D1, M1, D1 e M2, D2, a gente sabe, agora usa o valor de D1 e D2, que são em função de 1 sobre EI, mas o M1 e M2 são em função de EI, esse parâmetro EI vai cancelar, e o que a gente obtém aqui, então, é o diagrama final, que a gente já tinha mostrado lá no F-Tubo, mas mostra aqui na convenção de sinais a soma dos momentos num nó que não tem momento externo é 0, não é mais 30, mais 24 equilibra com menos 54, aqui mais 30, menos 30 equilibra, menos 48, mais 48, obviamente aqui no engaste esse mais 48 no equilíbrio, porque é uma reação externa da reação do engaste, e termina interpretando essa convenção de sinais, sabendo que fibras são tracionadas, e daí a gente tem esse diagrama de momentos vetores do pórtico todo. A gente viu que isso se transforma em repetitivo, tem uma lógica por trás disso, que é a lógica de que você, em cada caso, parte de uma configuração deformada conhecida e olha para as barras deformáveis, elas têm soluções fundamentais disponíveis de barras isoladas, e com base nessas soluções fundamentais locais, né, de barras isoladas, nós vamos determinar os esforços nas barras e vamos transmitir esses esforços para as barras que não têm a priori conhecidos os esforços, tanto axiais quanto transversais e de flexão, para as barras infinitamente rígidas, e o equilíbrio do conjunto determina esses momentos que vão para o resto, ou os esforços que vão para o resto. Essa lógica é repetitiva, a gente vai fazer isso, vai fazer mais um exemplo, ainda com uma barra infinitamente rígida com translação, e depois nós vamos partir para a situação em que a barra infinitamente rígida sofre rotação, sofre um giro.